O primeiro Seminário Sul Brasileiro de Assistência à Saúde é uma realização do Previpel e da Prefeitura Municipal de Pelotas, com apoio de Sicredi, Unidas Autogestão em Saúde, Livraria Vanguarda, CT Sul, RSul e AVMB. Abordaremos agora o tema Saúde Suplementar, a relação entre operadoras, prestadores e usuários. Convidamos ao palco Yara Klaas, coordenadora de gestão de rede credenciada Cabergues. Coisinha. Boa tarde a todos, então. Obrigada pelo convite aí da Prefipel, a diretoria e a Tânia, né? Tânia, pela dedicação aí do evento. A luz, para os lados, tá? Depois do coffee break, então vai ser um desafio aqui falar um pouquinho para vocês, numa sexta-feira à tarde, mas vamos ser breve aqui. Eu vou, então, contar um pouquinho para vocês da saúde suplementar, a nossa prática lá na Cabergues. O Paulo já abordou aí, de um modo geral, né, o que a gente faz lá e trabalha lá na Cabergues. E eu, como sou a coordenadora da gestão de rede, então vou falar um pouquinho de como a gente cuida da nossa rede, né, nossa rede credenciada, contar da nossa prática, da nossa área lá. Então, eu sou coordenadora da gestão de rede lá da Cabergues, membro da comissão dos modelos de remuneração e gestão de rede da Unidas. Essa comissão é bastante rica lá da Unidas, o Alexandre, né, apresentou, a gente tem 17 comissões lá na Unidas, eu faço parte, então, dessa. Agora, esse ano, vamos entregar um guia prático sobre clínicas compartilhadas, né? Então, sempre tem material rico ali que a gente produz nas comissões. Formada em administração hospitalar, tenho 2 MBAs. Então, né, a Cabergues, que é a Caixa de Assistência dos Empregados do Banrisul, né, a gente trata especificamente, então, os funcionários e os dependentes do Banrisul, né? Hoje, com a 137, a gente já está fazendo estudos, então, para poder ampliar, né, esse número de beneficiários. Contamos com 36 mil vidas de beneficiários do plano médico e 15 mil vidas do plano odontológico, né? A gente tem, então, isso aí que precisa ser cuidado. O Banrisul, então, eu acho que até um pouquinho diferente da Previpel, a gente tem beneficiários em todo o estado, né? E isso dificulta bastante a questão da nossa rede credenciada, né? De a gente cuidar dessa rede e de a gente ter esses profissionais, né? Então, hoje a gente conta com... Parece grande o número, né? Às vezes, hoje eu perguntei para a Previpel quantos credenciados tinham, né, Tânia? É bem diferente o número, mas aí levando em consideração que a gente está em todo o estado, né? Clínicas, 1.045 clínicas médicas, e aí eu não coloco ainda o corpo clínico, que praticamente é mais que o dobro, né, de profissionais vinculados a essas clínicas. Dentistas, 612, e aí sim é só para cuidar, então, dos 15 mil beneficiários do plano odontológico. Vamos dizer assim que é uma área que também precisa de uma atenção, né? Porque também tem suas regras lá da ANS, também tem suas diretrizes. Então, tem a nossa auditoria também é especializada na odontologia, né? A gente tem a médica, a de enfermagem, a gente tem os especialistas, né, de algumas especialidades, inclusive a da odontologia. Farmácias, temos também farmácias, não sei como é que é a realidade de vocês, mas a gente tem farmácias credenciadas porque o banco tem um programa, né, que se chama Promed, que é o programa de auxílio medicamentos, né? Então, o banco, ou Cabergues, ou a patrocinadora, dá subsídio de 50% do medicamento para medicamentos, claro, com receita e estando dentro daquele rol de cobertura. Então, isso aqui também é um benefício que a Cabergues administra, a Cabergues precisa ter a rede.
A Cabergs recebe o faturamento dessas farmácias, então a gente é todo um fluxo também de cuidado lá que precisa se ter. Hospitais, 376, e aí praticamente todos do estado nós temos, né? Acho que não conheço um que a gente não tenha. Recentemente, aqui em Pelotas, não tínhamos o Pilcher, entrou essa semana. Laboratórios, 445, médicos, 1.422, e a equipe multidisciplinar, que são, né, as fonos, psicólogos, né, fisioterapeutas. Então, toda essa rede aí que nós, lá da área gestão de rede, precisamos cuidar. É um trabalho árduo, é desafiador aí o nosso dia a dia lá com tamanho número aí de credenciados. Eu vou trazer um pouquinho só dos nossos números para ter essa noção do quanto ali os 4.700 credenciados, né, são necessários para, então, atender 191 mil consultas, 837 mil exames, 75 mil procedimentos odontológicos, 4.068 internações clínicas, 3.135 cirúrgicas e 212 sessões, 202 sessões de tratamento seriado. Esse número aqui, por exemplo, se eu pegar o número de beneficiários versus as consultas médicas, isso dá 5,35 consultas por beneficiário ano, per capita ali, né? A gente tem a pesquisa da Unidas, que sai todo ano, que esse número está muito próximo, é 4,87. O que isso quer dizer? A gente tem ainda um teto para trabalhar, né? E aí isso vem ao encontro de a gente trabalhar a rede também, de cuidar, né? Se realmente esses 191 mil consultas foram efetivas, de qual tipo de consulta a gente está tratando. Então, isso são números que a gente precisa lá e faz, né, esse estudo, esse acompanhamento, né? Então, 4,25 consultas por beneficiário ano, realmente é um número expressivo, né? Então, temos que cuidar disso também. A nível de informação também, quando o Nunes traz também a questão da nossa, do nosso patrimônio, do que a gente tem lá ainda para, né, para sobreviver, vamos dizer assim, os 4 anos, né? Nós, no ano de 2025, a gente teve um gasto de 312 milhões, né? Um número bastante expressivo para nós, porque ele vem aumentando significativamente. O número que o Nunes trouxe de 18% foi isso mesmo, né? Que aumentou. Na verdade, foi até o nosso 14%, e a média do mercado está em 18%, né? Então, isso é um crescimento exponencial para a área da saúde, né? Porque são valores altos, então é uma preocupação grande. E, desse percentual, 40% é em material e medicamento, né? O Francisco trazia hoje, né, a questão do IP ali. Vou te dizer, Francisco, que esse número já era 60%. E agora nós estamos em 40%. Então, esse é o nosso objetivo, né? A gente diminuir a questão dos gastos em material e medicamento e ir para as diárias, né? Então, mas também é um trabalho, né, de negociação que faz a minha área ali que faz, né? É relacionamento com o prestador. Então, é bastante trabalhoso ali, mas muito gratificante, né? Que quando a gente consegue uma boa negociação, o prestador também fica feliz, né? A Cabergs também, o beneficiário fica bem assistido. E dentro desse percentual do que se gasta de material e medicamento, de medicamento ainda o nosso maior número é oncologia. Eu acho que deve ser também a realidade aí de todos também, né? Que é em torno de 70% do que a gente gasta com os medicamentos, né? A gente cuida bastante o antibiótico, a gente cuida bastante as dietas, mas a oncologia ainda está
muito, muito, muito distante assim dos outros medicamentos, muito alto, né? Muita diferença alta. Então, outra questão que a Caberg se preocupa, e com isso, como, né, os demais já colocaram também, a preocupação de ter os programas de promoção e prevenção. Acho que desses números, assim, resumido, é isso. Então, tendo esses números, foi muito próximo de 24, mas teve esse aumento em 25. A Caberg tem o seu planejamento estratégico, então, vamos dizer, classificados nessas 4 intenções que a gente chama, né, nossas intenções estratégicas, que é a sinistralidade, que o Nunes já trouxe também, que é um cuidado que a gente tem, que tem os nossos comitês, que existe um grupo que trabalha específico nessa questão da sinistralidade. Tem a despesa administrativa, hoje voltada mais para a área lá, nossa área financeira, que aí é os gastos, né, não assistenciais. Tem o índice de cobertura regional, que daí ficou conosco, lá da gerência também. Né, vamos dizer, essa organização para atingir metas desse índice, e o índice de beneficiários com perfil de saúde conhecido. Também daí faz parte, então, do nosso programa de prevenção e promoção. Trouxe só a nota do IDSS aqui, né? É um balizador para os nossos processos também. Então, a Caberg sempre esteve ali no quadrante verdinho, a gente sempre coloca isso com muito orgulho, porque não é fácil ter essa nota, né? Ela é bastante trabalhosa também nos processos. Então, como eu preciso cuidar do índice de cobertura regional, né? E aí se pensou como a gente vai tratar isso, como que a gente vai organizar para a gente ter algum indicador que a gente consiga medir isso, dentro do que a ANS nos propôs. E aí eu não sei se vocês também têm toda essa questão do regramento da ANS, mas a ANS coloca um manual de mapeamento de rede de vazios assistenciais. A ANS já tem todo um material de apoio para isso. Agora, em fevereiro, se mudou a normativa das regiões de saúde. Nós temos, né, beneficiários em todo o estado. Onde tem Banrisul, nós somos obrigados a ter a rede, né? Isso também é um desafio, que a gente sabe que nem todos os municípios têm profissionais de saúde. A ANS implementou agora essa alteração das regiões de saúde. Antes eram 21 regiões de saúde, agora são 30 regiões de saúde. Então, nesses 30 aí, a gente tem que fazer alguma fórmula para que a gente consiga atingir o nosso índice lá de profissionais. Com isso, então, nos nossos pilares ali do planejamento estratégico, está o índice de cobertura regional. A gente montou, então, a gente chamou de ficha técnica, né, mas pode ser um guia, pode ser um manual, para que a gente tivesse alguma fórmula, que a gente conseguisse, desta fórmula, saber se eu estou ou não, pelo mínimo, né, pelo mínimo que a gente diz pela rede básica, pelo menos conseguir atingir. A gente colocou uma meta de ter 80%, então, dos municípios, aí, regiões de saúde com rede, né? Então, como é que a gente fez esse cálculo? A gente, então, dividiu as 30 regiões de saúde. Lá, deixa eu ver se é aqui. Aqui, ó. A gente sabe, então, quantos municípios tem cada região de saúde, né? Umas mais, umas menos. Nós pegamos os nossos números de beneficiários em cada região e trouxemos o que a gente tem de rede, de clínica, pessoa física e o corpo clínico. Tá? Então, a nossa meta era 80%, né, de atingir. A gente começou com 76%, e por isso que a gente colocou a nossa meta em 80%. A gente foi bem cauteloso em colocar essa meta,
porque a gente não sabia o esforço ainda exatamente que a gente precisaria atingir, né, ou fazer, aliás, né, com toda essa metodologia que a gente criou. Isso depois de 2 anos, tá, gente? Então, aqui a gente começou em 24 e agora a gente está com 91%. Então, desse mapa aqui, dessas situações, dessas especialidades que a gente elencou, a gente cumpriu, vamos dizer, né? A gente atingiu a meta no nosso planejamento. Mas agora já vem os desafios da diretoria, né? Não, mas agora está muito fácil, né? A gente precisa ir aumentando aí a dificuldade. Então, agora já estamos, aí eu não trouxe ainda para vocês das especialidades. Eu preciso também, aqui, não citei, mas aqui está, ginecologia, pediatria, clínico geral, cirurgia geral, então, as especialidades básicas, tá? Agora já entrou aqui nesse formato ortopedia, oftalmologia. E por que a gente elencou essas especialidades? Porque são as de mais usabilidade, né? Quando alguém sofre um acidente, precisa de ortopedista, e oftalmologia também é o nosso maior ranking assim, de usabilidade lá. Então, agora já entrou a oftalmo e a ortopedia. E esse trabalho aqui, ele foi, através do nosso planejamento estratégico, se foi desafiado a conseguir uma metodologia. A gente acha que isso hoje nos serve como um bom parâmetro, né? Temos exceções? Temos. Às vezes precisamos. Esse dia nós estava, eu, o Leandro e o Alexandre, na SSI, lá em Caxias, neuros, né? Aqui em Pelotas não tem neuro. Então, é uma realidade para todos, e daí não só para a Cabergs, né? Então, isso a gente leva muito, não é só a Cabergs que não tem o neuro, né? Lá em Santa Rosa, a gente já não tem o endócrino. Em Santa Maria, a gente não tem o psiquiatra. Então, não é só da Cabergs, eu acho que é uma realidade de todos, né? Então, é um trabalho assim que bastante desafiador. A gente tem 6 analistas, 6 pessoas cuidando dessa rede lá, na nossa estrutura, para cuidar dos 4.700 credenciados e mais a gente conseguir atingir as nossas metas, né? Então, 6 pessoas, 6 analistas, a gente distribui eles em regiões de saúde. Por exemplo, quem vai ficar com o Sul fica aqui, né, tudo meio próximo, assim, a gente não põe um lá, um cá. Então, todo mundo pega uma região próxima. Claro que, como o nosso maior número de beneficiários em Porto Alegre ficou uma pessoa só, né? E a gente distribui assim, então. Nós temos o colega que cuida aqui de Pelotas, que ele conhece, né, todo mundo dos hospitais, as redes, então já todo mundo conhece a pessoa da Cabergs que cuida de Pelotas. Então, é um formato bastante interessante. E 2 assistentes lá que dão a nossa, vamos dizer assim, a nossa cobertura, né, para esses analistas para fazer as atividades ali do dia a dia. Um fluxo que a gente trabalhou bastante também pensando daí na questão dos profissionais é o fluxo da RN 566. O que é o RN 566? Né? A nossa obrigatoriedade de cobertura, né, em cidades ou cidades limítrofes. Então, a gente também tem um fluxo todo desenhado para conseguir atingir as metas lá da INS, que a gente tem prazo para marcar uma consulta, né? Tem que ser em 7 dias, em 10 dias, em 14 dias, aí depende, né? Então, todo um fluxo também desenhado com isso. E aí, com essa rede, e aí o Paulo falou bastante também dos nossos programas, eu trouxe só para exemplificar os nossos programas, o ProSangue, que é a doação de sangue, o POG, que é o Programa de Orientação à Gestante. Esse programa está reconhecido na INS já há bastante tempo e nos dá um bônus no IDSS. O Levemente foi agora também registrado na INS. O Levemente é um programa
né, de saúde corporal, é um programa da obesidade. A gente fez parceria com uma empresa, já conseguimos, vamos dizer, tirar da fila da bariátrica 6 pacientes. Esse programa está há 6 meses. Então, são programas que a Cabergs investe bastante, né? O de Bem com a Vida, que é os mais de 60. O Inspirar, que também nos trouxe prêmios, né? Que foi um programa com a indústria farmacêutica sobre câncer pulmonar, né? O Contigo, que é o nosso programa de APS. Esse programa a gente já está, né, iniciou com um piloto lá na nossa sede, né, em Porto Alegre, e agora nós precisamos, e já tem a missão, assim que a gente virar o sistema, de trazer para o interior, né? Então, o nosso próximo passo agora é trazer ele para o interior. E o que eu preciso, né, trazendo ele para o interior? Eu preciso ter parceiros, né? A gente trabalhar essa rede referenciada. Rede referenciada em Porto Alegre nós já trabalhamos, agora eu preciso trabalhar ele no interior também. E quando a gente fala em rede referenciada, vou dar o exemplo que a gente tem lá em Porto Alegre, por exemplo, o cirurgião mastologista. A gente chamou o mastologista, a gente traz ele para conversa conosco e faz, não descreve protocolos, mas faz combinações com ele, né, e junto com a nossa equipe técnica, de como a gente vai fazer as cirurgias, aonde é o melhor, vamos dizer, desfecho, ou mesmo o custo para a Cabergs e o melhor desfecho que ele entende também ser bom. A equipe tem que estar inclusa, incluindo os anestesistas, que isso é uma dificuldade aqui, é uma dificuldade em Passo Fundo, a dificuldade grande também com os anestesistas. Então, a ideia de ter rede referenciada é que, quando a gente coloque profissionais na rede para fazer essa parceria, precisa estar com a equipe inclusa, auxiliar e anestesista. E aí, trazendo que o meu assunto era operadora, prestadores e beneficiários, junto com os programas, né, que traz o beneficiário para perto da Cabergs, a gente tem a indicação de profissionais. O beneficiário tem no app dele uma bandeirinha bem grande lá para indicar profissionais. Funciona muito no interior, né? Porque aqui no interior os beneficiários que conhecem os profissionais, então isso ajuda bastante também a interação com eles. E a última questão aqui é a pesquisa de satisfação dos beneficiários. Nós temos hoje um portal, que daqui a pouco vai mudar, mas a cada atendimento que o profissional faz e registra no portal, vai para o beneficiário responder depois. São perguntas rápidas, né, que é uma avaliação de 1 a 5, como ele se sentiu, ou no acolhimento. Aí tem algumas perguntas, bem rápido. E essa pesquisa aqui, para nós da rede, é muito legal. Ele nos traz, às vezes, palavras ali, coloca situações que teve que, ou a gente faz a devolutiva para o profissional. A cada ano a gente envia um certificado, alguma coisinha dizendo dessa nota do profissional, e eles ficam bastante satisfeitos também com isso. Então, é o beneficiário avaliando lá o atendimento dele. Então, acho que daí fecha o meu assunto, né, que era a gente cuidar do prestador, cuidar do beneficiário e ter esse relacionamento, né, entre operador e prestador. Qualquer coisa, fico à disposição. Obrigada. Obrigada pela apresentação. Convidamos para a entrega de um mimo em nome do Previpel, Ricardo Petrucci, diretor de Previdência. Podem se posicionar mais no meio ali para tirar uma foto.